a professora, né, ela informou que na V2, né, que na V2, vejam só, aqui na V2, nós vamos ter aqui, ó, como questões. Olha só, primeiro ponto, tá aqui, ó. O sistema global, ó, isso aqui, ó, o sistema global de proteção de direitos humanos da ONU. Nós vamos ter aqui o TPI, se são as informações que estão no portal. Aqui eu tenho o sistema interamericano, certo? E aqui eu vou ter as dimensões. Aqui eu tenho as dimensões dos direitos humanos. E aqui, pessoal, eu vou ter as características, né? Isso aqui que, segundo a professora, vai estar presente na avaliação. Vejam só, pessoal, que eu quero adiantar para vocês aqui, ó. Eu vou falar, né, aqui, vou dar o direcionamento, mas eu quero adiantar para vocês que, relacionado aqui ao TPI, né, aqui ao TPI, tem uma aula já aqui nesse canal, que eu vou mandar novamente. E aqui no Sistema Interamericano também já tem uma outra aula, que é uma aula com 2 vídeos tratando. Esse Sistema Interamericano, pessoal, é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aqui, o principal objetivo é que você tenha assuntos, que você tenha conhecimentos principalmente direcionados entre a Corte Interamericana e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa parte das dimensões foi aquela que eu estive presente em sala de aula e fiz aquela tabela. Naquela tabela eu trouxe para vocês, que eu trouxe aqui para vocês, nessas dimensões, falando daquela tabela lá dos direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta geração. Quarta e quinta, né? Nós só fomos até a quinta. Não tem sextas gerações. Bom, vou repassar todo o direcionamento aqui para vocês entenderem tudo. Primeiro ponto, olha só. Sistema global da ONU. Nessa assertiva aqui do sistema global, o que é que você tem que saber? Olha só. Você tem que saber a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, e a Carta de São Francisco. Galera, a Carta de São Francisco é a carta que ela é a carta da ONU. E quanto à DUDH, é um documento fora a parte. E aí, você faz o quê, meu querido aluno? Você vai lá, aqui, ó, e bota lá, ó, DUDH, ó, faz aquela pesquisa, vai aparecer aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí tem um preâmbulo dela, ó, tem um artigo 1º, ó, todos os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir uns com os outros com espírito de fraternidade. Vejam, pessoal, é um documento relativamente curto. Ele só tem o quê, pessoal? Ele só tem 30 artigos. E a outra informação aqui que eu passei para vocês, ó, é que tem a Carta de São Francisco. E aí, você vai lá e bota a Carta de São Francisco da ONU. E vai aparecer, ó, a Carta das Nações Unidas. Ó, tá aqui, ó, a Carta das Nações Unidas. Beleza? Só dando um direcionamento para vocês dos conteúdos. Mas olha só, não só isso, eu quero explicar para vocês como é que funciona a lógica desse documento. Olha só. Aqui, pessoal, aqui eu gosto de fazer a linha do tempo, porque com a linha do tempo a gente consegue se conectar e saber onde é que nós estamos. Então, vocês lembram que eu fiz aquela linha do tempo em sala de aula? E na linha do tempo eu fui explicando para vocês cada informação. Relacionando aí essa primeira questão que vai estar aí no material, vejam só, quais são os principais pontos que vocês têm que saber. Olha, aqui, em 1945, pessoal, vai ocorrer o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que foi feita, logo após o fim da guerra,
foi a criação da ONU. A ONU ela é criada no sentido de evitar que ocorra outras guerras, que ocorra outras catástrofes. E aí, nesse sentido, a ONU ela faz o quê, pessoal? Ela faz o seu documento. Esse documento se chama Carta de São Francisco. E aí você tem que fazer o quê? Você pega lá a carta, dá uma lida, olha algumas informações e se atentem a isso. Só que, vejam só, aqui eu tenho a presença da Carta de São Francisco, mas o que importa mesmo é o fato que ocorre em 1948. Aqui em 1948, por influência dessa Carta de São Francisco, é criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento aqui, pessoal, é um primeiro documento de alcance global. Esse documento aqui, ele é datado do dia 10/12 de 1948. Deixa eu ver, foi 10/2. É 10/12, certo? 10/12 de 1948. Esse dia, esse dia, pessoal, é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tá? Esse documento, quando ele é criado, pessoal, é um documento, como eu falei para vocês, ele tem 30 artigos. Então, é um documento relativamente curto, que dos artigos 2º ao artigo 21, eu tenho aqui direitos de primeira geração. E aí, essa altura do campeonato, você sabe que direitos de primeira geração são direitos civis e são direitos políticos. Aqui, na segunda parte, do artigo 22 ao artigo 28, você vai ter direitos de segunda geração. E essa altura do campeonato, você deve lembrar que segunda geração é o quê, pessoal? Direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Beleza? Esses são os principais pontos que você tem que lembrar. E esse documento, pessoal, ele tem um ponto interessante que é o seguinte. Nessa primeira parte aqui, desses direitos civis e políticos, eu tenho uma influência muito enorme dos Estados Unidos, no viés capitalista. E aqui, nessa segunda parte, eu tenho um viés muito socialista, principalmente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, veja, se na questão cair perguntando sobre alguma informação que ela diga assim, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você vai ter que ir lá nesse documento, certo? E aí, pessoal, ó, pega essa referência aqui que ela já vai te ajudar. Por quê? Se na questão a professora já vinha perguntando, relacionada assim, um direito de educação, ela pega um artigo lá e começa a falar sobre educação. Cara, tu já tem que lembrar que educação é um direito de segunda geração. Então, tua resposta vai estar entre os artigos 22 ao 28. E aí é só você ler com calma e tentar localizar assertiva. Se ela trata falando sobre um direito, a vedação à tortura. Vejam só, quando eu falo que o indivíduo tem o direito a ele não ser torturado perante o Estado está numa posição de quê? De garantir. Então, se na questão vier falando algo relacionado à tortura, você tem que lembrar, o Estado ele tem que garantir ou ele tem que fazer alguma coisa? Não, ele tem que só que garantir que não ocorra, olha só, o Estado só tem que garantir que não ocorra a situação de tortura. Então, sua resposta vai estar onde? Vai estar aqui, ó, nos artigos 2 ao 21. Isso aqui é o quê? É sua primeira questão. Eu não posso, aqui, pegar esse documento e ficar lendo com você artigo por artigo. O que é que eu posso fazer? É isso aqui, é fazer um esquema, tratar para vocês e explicar como é que ele pode ocorrer, tá bom? Então, pega esse fio da meada, tá? As próximas informações que eu vou tratar é sobre o TPI e sobre o sistema interamericano, certo? Lembrando que esses dois pontos aqui, pessoal, eu tenho aulas já nesse sentido, gravada, então aí você só faz o quê? Você só faz só uma revisão e faz uma interação para você entender como é que funciona.
Só que eu vou esquematizar aqui, ó, tratando dos dois do mesmo ponto. Primeira coisa que você tem que saber. TPI, pessoal, é a mesma coisa de você vir aqui e colocar Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, você vai clicar aqui, ó, no Planalto, e aqui, ó, tem o Estatuto de Roma, que é a mesma coisa, ó, Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E aí, mais uma vez, eu não tenho como ficar lendo isso aqui, mas eu posso te dar o direcionamento do que é necessário a você saber para você acertar a questão ou a assertiva, né? Vejam só. Outro ponto, ó, quando aqui na questão está Sistema Interamericano, aí o que é que você vai fazer? Você vem aqui e vai colocar Convenção Americana de Direitos Humanos. É a mesma coisa. E aí você vai clicar aqui, ó, Decreto 678. Só que o que é que a professora quer que você saiba? A diferença da comissão para a corte. E aí você vai dar Ctrl F e vai colocar meios de proteção. Ou é meio de... Deixa eu ver como é que aparece aqui no documento, né? Não é meios de proteção, não. Tá aqui, corte. Né? Vamos ver como é que aparece. Meios de proteção. Pronto. É isso aqui, ó. Você vai dar um Ctrl F nos chamados meios de proteção. Não está aparecendo, não sei porquê. Enfim, ó, você vai vir aqui, ó, nos meios de proteção. É isso aqui que você tem que saber para a sua prova. Do artigo 33, até o artigo do 33 até o artigo até aqui, ó, até o artigo 73. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou esquematizar esses artigos. Porém, se na sua questão aparecer que é falando sobre corte ou comissão, olha só, corte ou comissão, você já pega o seu material e já sabe onde é que você vai achar. É o primeiro ponto. Porque às vezes o que eu sinto dificuldade e percebo com os colegas é que eles não sabem onde é que estão as informações. Não sabe. Então, o primeiro ponto é esse. Aí eu vou voltar aqui para a gente tratar e esquematizar. Ó, veja só, parte 2 aqui. Ó. Vejam só. Aqui na parte 2, vocês têm que saber sobre o TPI. Aí o TPI está onde? Está no documento, né, Estatuto de Roma. Pronto. É isso aqui que vocês têm que saber. Primeiro ponto. Aí eu vou fazer aqui uma divisória. Do outro lado aqui, ó, eu vou ter o sistema. Vou ter aqui o sistema interamericano. Aí aqui, o documento que vocês têm que saber é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou pode também aparecer com o nome Pacto de São José da Costa Rica. É a mesma coisa. E aí eu vou tratando aqui as principais diferenças. A primeira, pessoal, e principal, isso aqui já ajuda muito. O TPI, pessoal, vocês têm que lembrar, ó, aí vocês pegam o pezinho aqui, ó. O TPI, pessoal, ele julga pessoas físicas. Olha só, o TPI, ele julga pessoas físicas. Enquanto o sistema interamericano, por meio da sua corte, ela julga estados membros. Então, se atentem a esse ponto. Isso aqui já ajuda pra caramba, tá? Outro ponto aqui, ó. Vou falar sobre o TPI. Quais são as principais informações que vocês têm que lembrar do TPI? 1. Sua localização. A sua localização está nos Países Baixos, em Haia. Porém, de forma excepcional, ela pode ter outros, né? Ela pode mover essa corte, né? Ela pode ter outros locais para atuar. Certo? Próximo ponto que você tem que saber do TPI. A sua atuação é de forma subsidiária.
diária. O que isso quer dizer? Que ele tem uma atuação complementar. Complementar. Lembra o que a professora falou em sala de aula? Né? Ema, cada um com seus problemas. Então, aqui relacionado com TPI, pessoal, é isso. Aqui relacionado com TPI, primeiro tenta se resolver de forma interna para depois se resolver de forma externa. E aí vejam que o TPI, eles julgam pessoas físicas. Pessoas físicas acusadas de quais crimes? E aí você lembra lá do que eu falei do Guga do tênis. Né? Quais são os crimes aqui perante o TPI em que o indivíduo ele é responsabilizado? E aí você tem que lembrar que ele pode ser responsabilizado pelos crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Lembrando que todos esses crimes, segundo o TPI, são crimes imprescritíveis. Né? Imprescritíveis. Então, eles podem ser responsabilizados. Né? E aí, a última informação, só para eu passar para vocês, sobre o TPI, deixa eu só confirmar aqui, é a quantidade de juízes, que eu acredito que são 9, né? Deixa eu só confirmar aqui os juízes, né? Não, aqui, ó, perdão, ó. Não são 9, não. Ó. Aqui é formado por 18, ó. O tribunal será composto por 18 juízes, lá no seu artigo 36. Então, só para eu acrescentar aqui, né, vai ser composto por 18 juízes. Felipe, tem mais coisa? Cara, é 1 milhão de coisas, mas em aposta relacionada de prova, eu acredito que é isso aqui. Eu acho que a professora quer que você saiba quantos juízes tem, né? Recomendo aqui depois você dar uma olhada nesse artigo, né, que fala dos juízes, que aí no caso você vai lá e é o artigo 36, certo? Dá uma lida nesse artigo 36, né? Eu vou até anotar aqui para você, dar uma leitura no artigo 36, tá bom? Pega isso aí. Do outro lado, olha só, aqui do outro lado, vindo aqui complementando, nós vamos ter o sistema interamericano. O sistema interamericano, pessoal, ele é dividido dessa forma. Ó. O sistema interamericano. Eu vou ter aqui, ó, desse lado. Eu vou ter desse lado a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E desse outro lado aqui, eu vou ter a Corte. Certo? Primeiro ponto. Quantas pessoas compõem a comissão? 7 membros. 7 membros. Do outro lado, 7 juízes. Vocês estão vendo que aqui, ó, já é diferente relacionado ao TPI, ó. O TPI é 18 juízes. A comissão é 7 membros e 7 juízes. Vejam que aqui, no TPI, eu só tenho o tribunal. Já no sistema interamericano, eu tenho uma comissão. Vocês estão vendo aqui, ó, que o TPI ele está localizado nos Países Baixos. Já a Comissão Interamericana, ela está localizada em Washington, nos Estados Unidos, e a Corte está localizada em Costa Rica. Qual é a principal diferença que você tem que saber? Vejam só, quem é que pode ter acesso aqui à comissão? E aí você tem que levar que é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quem é que pode ter acesso à corte? Primeiro ponto, aqui, é a comissão. Só que a comissão, quando ela acessa aqui a corte, é porque ela recebeu a denúncia aqui e está levando aqui após fazer uma breve análise. E a segunda hipótese é os Estados-membros. Então, os Estados-membros, eles podem ir diretamente para a corte. Lembrando, pessoal, a corte é interamericana.
Então, aqui eu estou falando dos países da América. E aqui na América você vai entender América do Norte, América Central e América do Sul. Exemplificando de uma forma prática. Vejam só, caso Maria da Penha. Maria da Penha, ela sofreu, né, várias tentativas de homicídio, o ex-companheiro dela tentou matar ela, assassinar ela, cometeu um homicídio, enfim. E aí ela considerou que, na perspectiva do Brasil, ele não estava tendo uma atuação direcionada à sua proteção. E aí o que foi que Maria da Penha ela fez? Vou pegar aqui. Ela foi lá na comissão, porque qualquer pessoa pode acessar. E aqui, qualquer pessoa, você pode ser qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Ela levou as informações apontando que o Brasil não respeitava. E aí o caso pode ser levado para onde? Para a corte. Só que nunca uma pessoa vai levar o caso diretamente para a corte. Sempre é levado diretamente para a comissão. A comissão é como se fosse um filtro. A comissão ela é como se fosse um filtro. E aí, dando direcionamento mais uma vez, como eu falei, você vai marcar aí, na Convenção Americana de Direitos Humanos, os artigos 33 ao artigo 73. O que eu estou falando aqui, pessoal, é o que está nesses artigos. Então, se na questão ela vier falando a diferença da comissão e da corte, essas informações aqui que vocês têm que saber. E por último, que eu acho que é interessante saber para a sua prova, né, é o tempo que os indivíduos eles podem ficar. Na comissão, o indivíduo ele tem um período de 4 anos e aqui na corte ele tem um período de 6 anos. Nas duas situações, o sujeito tem direito a uma recondução. Olha só, uma recondução. E quando o sujeito ele vai para a comissão ou para a corte, ele vai não para representar o seu país, mas para representar o órgão. Exemplo, um brasileiro ele é indicado para ir para a corte. Então, ele não vai para defender ou falar de algum dos interesses do Brasil, e sim para falar dos interesses da Corte Interamericana, tá? E o último ponto é que eu não posso ter mais de um nacional no mesmo local. Exemplo, aqui eu tenho 7 juízes. Eu tenho hoje por volta de 31 países da América que fazem parte. Então, eu vou pegar 7 brasileiros e vou colocar aqui? Não, cara. Eu vou colocar um brasileiro, eu vou colocar um colombiano, um americano, um chileno. Para quê? Para ter uma variedade de informações para poder existir esse respeito. Então, vejam só. Estou lhe dando o direcionamento das principais informações e também estou dando o direcionamento onde você vai localizar cada informação. Certo? Avançando aqui, Chego aqui, pessoal, nas dimensões. Dimensões, vocês viram e reviram comigo aqui, que são as chamadas primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Olha só, pessoal. Relacionado a isso aqui, vocês têm que entender o seguinte. Faz a tabela, revisa a tabela que ela ajuda muito. Eu tenho o direito de primeira geração, eu tenho de segunda, o de terceira, o de quarta e o de quinta geração, tá? Isso aqui vocês já viram e já estão cansados de saber. Né? Primeira, né? Segunda, terceira, quarta e quinta, né? Quinta geração. E aí vocês têm que lembrar as principais informações. Vejam, o direito de primeira geração são chamados direitos de liberdade, Os de segunda geração são de igualdade. O terceiro, de fraternidade. O de quinta geração você vai marcar como paz. E de quarta geração você vai localizar como democracia, o direito à informação, o direito à engenharia genética ou
Bioética. Ó, lembra que esses três aqui, eles são chamados de liberdade, igualdade e fraternidade por causa da Revolução Francesa. E o principal ponto, se você identificar ali na questão que está falando alguma coisa, que um é mais importante do que o outro, ou que um ele vai eliminar o outro, você já pode desconsiderar que isso está o quê? Está errado. E aí você tem que lembrar que quando eu trato de liberdade, são os direitos de primeira geração que são chamados dos direitos o quê? Dos direitos civis e dos direitos políticos. Ok? Aqui, na segunda geração, são os direitos econômicos, são os direitos sociais e são os direitos culturais. Aqui na fraternidade, você vai ter os direitos chamados coletivos e difusos. E aí, pessoal, vocês têm que lembrar que, quando eu falo aqui de liberdade, ele é considerado um direito negativo. Aqui, quando eu falo de igualdade, eu falo de um direito positivo. E quando eu falo coletivo e difuso, eu também estou falando de um direito positivo. Aqui, quando eu falo do negativo, pessoal, lembra? O Estado, ele tem um viés de o quê, ó? De garantir. Quando eu estou aqui na segunda geração e na terceira geração, o Estado, ele tem um viés de executar. Ele tem uma ideia de o quê, pessoal? De fazer. E aí, lembra dos principais exemplos, ó, direitos civis. Ó, os direitos civis. Aqui, vocês vão ter as chamadas as liberdades. Aqui podemos falar de locomoção, o direito de reunião, o direito de liberdade religiosa, enquanto aqui nos políticos vocês podem falar o direito do voto, né, e de ser votado. Como é que isso vai estar na sua prova? Eu acredito que essa questão aqui é a questão aberta da prova. E nessa questão aberta da prova, a professora ela vai trazer um caso, que nesse caso você vai ter que identificar se é primeira, se é segunda, se é terceira, se é quarta, se é quinta geração. Primeira dica que eu passo para você, tenta identificar qual é o direito. Ah, está falando de um caso, de uma situação, falando que é direito de reunião. Então, você já sabe que é um direito civil, um direito político, um direito de primeira geração, que ele é o quê? Negativo. Agora, vamos dizer que aqui nos direitos de segunda geração, o Estado ele tem um viés positivo, ele tem de executar. E aí você vai ter que lembrar dos exemplos que eu passei de educação, moradia, trabalho, lazer. Olha só, vejam que aqui o Estado ele tem que executar. Você pega a educação, como é que o Estado vai fazer? Ele vai lá, vai dar um jeito de fazer a sua execução. Tem as universidades públicas, de forma particular eu vou ter o FIES, eu vou ter o ProUni, moradia, Minha Casa Minha Vida. Então, na hora da questão, o primeiro ponto para você conseguir acertar ela é você identificar do que está tratando. É o primeiro ponto. Se você não conseguir identificar do que está tratando, você não vai conseguir acertar. Então, você tem que entender do que essa questão ela está falando. É de um direito de primeira? É de um direito de segunda? É de um direito de terceira geração? É isso que você tem que identificar. Se você conseguir identificar, você sabe onde está. E aí, se você faz aquela pergunta, isso aqui o Estado ele tem que garantir ou ele tem que fazer? Se ele tiver nesse viés de garantir, eu estou presente na primeira geração. Se ele tiver um viés de executar, eu estou presente no direito de segunda geração. Quando você vem aqui para a terceira geração, o principal exemplo que sempre cai é o quê, pessoal? É o meio ambiente. Olha só, é o meio ambiente. É o meio ambiente.
Mas eu posso também ter o quê? O direito do consumidor. Mas eu acredito que, se a professora ela for cobrar relacionada à terceira geração, ela vai querer que você identifique o meio ambiente. Meu irmão, falou em meio ambiente, é um direito de qual geração? Ó, terceira geração dos direitos humanos. Terceira. E aí você tem que conseguir identificar isso. Se você não conseguir identificar isso, você não vai conseguir acertar a questão. Para você desenvolver ele, você tem que lembrar disso. E aí, junto disso aqui, pessoal, vocês têm que lembrar aqui, nos direitos de primeira geração, eles têm uma ligação diretamente com os anos 1500 até os anos 1800. Aqui, pessoal, eu tenho muita presença daqueles documentos das revoluções americanas e das revoluções inglesas. Aqui, nesses direitos de segunda geração, que é quando eu estou em busca de igualdade, eu vou ter ele no início dos anos 90, né, dos anos 1900, perdão, que aqui é marcado pelas revoluções industriais. Eu estou em busca de igualdade de direitos, o quê? Trabalhista. Então, essa é a sua questão aberta, que eu acredito que essa vai ser a questão aberta, que na minha prova, na minha vez, foi essa. É você conseguir identificar isso, tá bom? Preste atenção nisso. Ó, olha só, eu vou disponibilizar esse material aqui, né, para você responder as questões, tem um gabarito no final, e aí você vai conseguir identificar as questões e vai conseguir responder. Olha só essas questões aqui, ó. Ó, essas questões aqui, ó, são diretamente relacionadas com sua prova, cara. Isso aqui, ó. Cara, olha essa questão de número 16, ó. A primeira afirmação histórica dos direitos humanos ocorreu concomitantemente à ascensão das ideias do socialismo no século. Pessoal, isso aqui tá o quê? Isso aqui, galera, tá errado. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que os direitos humanos, eles podem começar lá, ó, lá no Código de Hammurabi, antes mesmo de Cristo. E quando eu tenho as ideias socialistas, eu vou marcar principalmente nas revoluções industriais. E as revoluções industriais está diretamente ligada aos direitos de quê? Segunda geração. Olha que questão show de bola. Aqui, ó, para o cargo do Tribunal Superior Eleitoral. Olha essa aqui, galera. Olha essa aqui, ó. Olha essa 15. Ó. Os direitos à terceira geração. Cara, na hora quando a tua prova tá falando direito de terceira geração, tu já tem que lembrar que a direito de terceira geração é o quê? Pais. Pais, né? Perdão. Oh, meu Deus do céu. Pais não. Perdão. Desculpa. Terceira geração, você já tem que lembrar que esse seu direito aqui de terceira geração é o quê? Meio ambiente. Cara, se tu lembrar disso aqui, tu mata a questão, cara. Olha só, resultam da globalização dos direitos humanos e corresponde aos direitos de participação democrática, pluralismo, bioética e limites à manipulação genética. Cadê meio ambiente aqui? Isso aqui é tudo direito de quarta geração. Então, essa questão de 15, pessoal, tá o quê? Ó, errada. Então, vejam, aqui são questões que eu vou disponibilizar para vocês praticarem. Está com o gabarito no final. Se vocês responderem todas essas questões aqui, vocês vão conseguir matar as questões, porra. Olha essa aqui, cara. Olha essa aqui, ó. De verdade mesmo, ó. 23. Ó. Na perspectiva histórica, está correto afirmar. Vamos lá. Primeira geração. A primeira geração dos direitos humanos são os direitos o quê? Civis e políticos. São direitos das liberdades? Sim. São direitos civis e políticos? Tá o quê? Isso aqui tá verdadeiro. Segunda geração. São direitos de igualdade? Sim. São direitos sociais, econômicos e culturais? Verdadeira também, cara. Terceira geração. São direitos de fraternidade? Sim. São direitos difusos? Eu lembro que eu falei para vocês que os direitos de terceira geração são o quê? São direitos coletivos e são direitos difusos.
são direitos que são para todos. E aí ele diz, dos povos da humanidade, correto. E aí que ele vem, a quarta geração são dos direitos de participação democrática, direito ao pluralismo e à bioética, verdade. Aqui, para ficar mais show de bola, era só ele ter colocado aqui a 5 e ter colocado assim, ó. A quinta geração é o direito à paz? E aí você marcaria verdadeiro. Então, vejam, é isso que vai estar na sua prova. Porém, eu acho que vai estar de forma aberta. Mas se você conseguir responder todas essas questões aqui, eu fiz aqui, são 30 e poucas questões, vocês vão perceber que consegue. Ó, direito de segunda geração, e aí você vai assimilar, tá? Tem umas questões aqui mais bacaninhas, veja, ó. A liberdade de crença. Liberdade de crença é um direito de primeira ou de segunda geração? Felipe, não sei. Cara, a liberdade de crença é a mesma coisa de liberdade religiosa. Então, o Estado ele tem que fazer ou ele tem que garantir? Garantir. Então, se ele tem que garantir, primeira geração. Aí você já mata a questão. Tá bom? Tá vendo como é que vai ficar bacana? Todos vão conseguir tirar notas excelentes aí nessa questão dos direitos humanos, tá? E a última parte daqui do material que eu falo que eu preciso tratar com vocês, essas informações aqui relacionadas às características, né? Que aí eu acredito que também seja a segunda questão aberta. Eu acredito que as duas questões abertas, uma é de dimensões e a outra é de característica. Sendo bem sincero, eu não aceito que você erre essa questão de dimensões. Por quê? Eu fui em loco, eu fui em sala de aula passar para vocês como é que funciona. Eu estou esquematizando aqui, estou passando aqui o direcionamento, vou te disponibilizar as questões. Então, cara, não dá para você errar essa questão aberta. Tem que ser 2 pontos garantidos na sua avaliação, certo? E olha só, o próximo ponto aqui, pessoal, é as dimensões. Olha só. Ó, em detalhe, nesse material aqui, ó, tá tudo esquematizado, ó, primeira geração, segunda, ó. Aqui, ó, tá aquela linha do tempo que eu fiz para vocês, só que de forma como uma tabela. É só você ler que você consegue acertar. Olha só, ó, características. Olha só, pessoal, o que são as características? Os direitos humanos, essas características, elas servem tanto para os direitos humanos quanto para o direito constitucional por meio dos direitos fundamentais. Essas características, pessoal, estão inerentes a informações que elas aparecem e que aí vocês têm que identificar na hora da prova. Então, a professora ela vai trazer uma informação e que nesse contexto ela vai perguntar assim, essa informação apresentada está falando de qual característica aqui dos direitos humanos? Vejam só, tem aqui, pessoal, as principais características. Vou comentar cada uma delas e depois eu vou falar, pessoal, eu acho que talvez a professora pode querer cobrar isso, cobrar aquilo, tá? Olha só, vou começar aqui, pessoal, pela característica da historicidade. A historicidade diz o seguinte, ó, os direitos humanos são históricos, pois são construídos pela convivência coletiva. Aqui, pessoal, é onde eu tenho a ideia dos chamados direitos de primeira, do direito de segunda e do direito de terceira geração. Como isso aqui pode estar presente para você? A professora pode perguntar o seguinte, as gerações e dimensões dos direitos humanos se relacionam com qual característica dos direitos humanos? Aí você tem que marcar o quê? Historicidade. E, ao mesmo tempo, ela pode fazer a pergunta, a primeira geração, ela é mais importante do que a segunda? E aí você já tem que levar isso na sua mente. Não existe direito humano mais importante que outro. Porque todos têm o seu mesmo valor. Tá? Todos têm o seu mesmo valor. Então, essa é a primeira característica do quê, pessoal? Da historicidade. Voltando aqui, ó, junto com a historicidade, nós temos que entender essa característica aqui, ó, da interdependência, porque se conecta com a historicidade. Vejam, a interdependência diz que o quê? Que um complementa o direito do outro. Então,
Por isso que tem esse mantra que você tem que levar, que não existe direito humano mais importante do que o outro. Porque um complementa o outro. Eu só vou ter, se eu tiver um direito à vida. Vida, no sentido de viver, é primeira geração. Saúde, no direito do Estado executar, é segunda geração. Qual é o que é mais importante? Não tem. Eles são interdependentes. Eles são interdependentes. Então, a característica da interdependência é isso, pessoal, é você entender que um direito, eles são interdependentes. Porém, eu posso ter um junto com o outro, tá? Eu posso ter junto um com o outro. E nesse sentido, eu já vejo para essa característica, que é a característica de quem? Da universalidade. Que quer dizer o quê? Os direitos humanos são para quem? Para todos. Então, veja, todo indivíduo ele é sujeito de direitos humanos. Todo indivíduo. Imagina só, a questão ela traz assim, determinado indivíduo torturou 50 crianças. E aí, nesse caso, ele pode ser os direitos humanos violados. Ou uma questão assim, qual é o direito humano que protege esse indivíduo? E aí você pode colocar que é a característica de quem? Da universalidade. Pois, independentemente de alguma coisa, os direitos humanos são para todos. E aqui é sempre no sentido querendo dizer que é o seguinte, que alguma coisa ruim que aconteceu, o sujeito não vai ter o direito. Exemplo, sempre quer trazer uma perspectiva que o cara cometeu uma tortura, ele estuprou, ele foi violento. Não, ele tem direito humano. É isso que você tem que saber. Aqui eu também tenho essas três características aqui, pessoal, que elas são show de bolas. Essas aqui é o que eu acho que pode estar presente na sua prova. É uma dessas três aqui, ó. Eu não tive acesso à prova, não sei, mas eu aposto nessas três características aqui, ó. Só que aí você vai fazer o quê, meu querido? Você vai olhar todas as características e vai responder todas as questões desse material. Sou sincero de dizer, se você responder essas questões, você assistiu às outras duas aulas, você consegue acertar e tirar uma nota boa nessa prova. Vejam só. A característica da imprescritibilidade é que diz que o quê? Que os direitos humanos não podem ser atingidos pelo lapso temporal. Cara, é uma coisa simples. Tu tem um direito à saúde, certo? Né? Vamos dizer aqui um exemplo do Brasil. Tu tem um direito à saúde. Mas tu passa 50 anos da tua vida sem tu precisar ir ao SUS. Então quer dizer que tu vai perder esse teu direito de segunda geração à saúde que o Estado fornece? Não, cara, tu não vai perder. Por quê? Porque ele é imprescritível. O direito humano, ele não se perde no decurso do tempo. Então, é isso que você tem que lembrar. A imprescritibilidade está relacionada com que o direito humano é seu e você não vai perder ele nunca. Beleza? E isso é o característico de quê? Da imprescritibilidade. Agora, quando eu venho aqui na inalienabilidade, é dizendo que o quê? Ó? Não podem ser alienados, transferidos, ainda que com anuência. Aqui, pessoal, é o seguinte. Tem um caso que é bem conhecido, que é a história do arremesso de anão, né? Que é o arremesso de anão. O arremesso de anão era uma prática que acontecia na França, em que o anão ele colocava o capacete, eles estavam no bar, e aí os indivíduos pegavam o anão e arremessavam, ele autorizando. Arremessavam ele para derrubar como se ele fosse uma bola de boliche. E aí, vejam só, o Estado lá da França, na época, ele fez o quê? Ele disse, não, eu não concordo com isso, não. Eu não concordo em que você pode abrir mão do seu direito à dignidade da pessoa humana. E aí o Estado fez o quê? Ele proibiu essa situação. Mas por que o Estado ele proibiu essa situação? Porque se ele não proibisse, o ser humano ele ia abrir mão da sua dignidade de pessoa humana para quê? Para sobrepor a sua vida. Exemplo. Imagina só se não fosse proibido a venda de órgãos. Imagina só, não fosse proibido. O cara que o sujeito ia fazer? O sujeito ia numa situação de desespero, e aí numa camada social em que o indivíduo ele tivesse mais dinheiro do que o outro, o que é que ele ia fazer, pessoal? Ele ia abrir mão da sua vida ou da dignidade da pessoa humana por viés capitalista.
Então, a inalienabilidade está relacionada com o quê, pessoal? Com você não poder abrir mão da sua dignidade de pessoa humana. Ok? E aqui, pessoal, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho a irrenunciabilidade. Aqui ela diz o seguinte, ó, os direitos humanos são irrenunciáveis, não podem ser abdicados e não podem ser abjurados. O que isso quer dizer? Você não pode abrir mão dos seus direitos, mas aqui tem um adendo que é o seguinte, você não pode abrir mão dos seus direitos humanos de forma permanente. Mas você pode abrir mão de uma forma temporária. O melhor exemplo aqui que se encaixa é o BBB. Uma pessoa que ela vai para o BBB, ela tem um direito à imagem. A imagem, pessoal, é um direito humano. E aí o que é que ela faz? A regra é que ela não pode abrir a mão. Só que, veja, se for de forma temporária, ela pode abrir mão. Felipe, mas qual é a diferença da irrenunciabilidade para a inalienabilidade? Vejam, na inalienabilidade, eu estou falando de direitos que têm relação diretamente com a dignidade da pessoa humana. Enquanto na irrenunciabilidade, eu posso abrir mão de alguns direitos, porém de que forma? Temporária. Cara, eu faço um contrato que nesse contrato eu vou abrir mão do meu direito de imagem de forma temporária. Vejam que isso não fere a minha dignidade da pessoa humana. Então, acredito que entre as possíveis cobranças vai estar algo relacionado a isso. Ó. Se ele é imprescritivo, se ele é inalienável e se ele é o quê? Se ele é irrenunciável. Certo? Mas aí o que é que eu falo? Cara, dá uma lida nos outros, está bem esquematizado aqui o material. Ó. Você fez a leitura, vai aqui, ó, responda as questões. Se você tiver alguma dúvida de questão, pode mandar mensagem para mim, Felipe, fiquei com dúvida aqui nessa questão, me explica. Estou fazendo um vídeo na terça-feira aqui, pessoal, quase 10 dias antes da sua prova, ou 7 dias, né? Já para dar tempo você assistir isso aqui, revisar, responder as questões, tá? Nessas questões que só estão assim, ó, que nem essa aqui, é só para você marcar o quê, pessoal? Certo ou errado, tá? Então, passei aqui, ó, todo o direcionamento. Sistema global, tá aqui, ó, ONU. Você vai achar na Declaração Universal, na Carta de São Francisco. TPI, Sistema Interamericano. Tenho aulas gravadas já desse material. Tenho aulas gravadas e vou mandar novamente. Dimensões. Assistimos em sala de aula. Características. Acabei de falar para vocês. Dá um foco, pessoal, principalmente ó, na característica da universalidade, porque aqui é para todos. Dá um foco, pessoal, na característica da imprescritibilidade, né? Imprescritíveis, porque você não perde os direitos humanos no decurso do tempo. Na característica da irrenunciabilidade, em que você, em regra, não pode abrir mão dos seus direitos, mas, de forma temporária, alguns direitos você pode abrir. E a principal característica, os direitos humanos têm a característica da indivisibilidade. Essa característica aqui, pessoal, é a fundamental. E o que é que essa característica diz? Não existe direito humano mais importante do que o outro. Então, se na sua questão vier dizendo que o direito à vida é mais importante do que a religião, e aí você vai ter que falar de qual característica? Essa aqui, ó, indivisibilidade. Mas vamos dizer que a professora ela quer que você fale de mais um direito, de mais uma característica. Aí na assertiva você vai colocar o quê? A universalidade, pois a vida e a religião são um direito de quem? De todos. Você pode dizer da imprescritibilidade, que esses direitos eles não perdem no decurso do tempo. Vocês estão vendo? É isso que a professora ela vai querer nas assertivas. E eu acho que a questão de dimensões e a questão de característica são as questões abertas. Então é isso que você vai ter que identificar. Lembra? Passei aqui os artigos, te localizei, vou disponibilizar esse material aqui, ó. São 30 questões em que, se você responder essas 30 questões, assistir esse direcionamento, mais as outras aulas que estão postadas, pode ter certeza que você vai conseguir acertar as questões.
Tá bom, pessoal? Valeu, qualquer coisa, estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês.